Olá, minhas crianças desse canal. Hoje a mensagem é pra vocês. E adultos também que são crianças também, essa mensagem é pra vocês, mas principalmente para os jovens, jovens como eu, jovens antes de mim. Eu queria mandar essa mensagem já faz bastante tempo. E só que tem algumas coisas adicionais que eu queria colocar aqui e que eu espero que esclareça a cabeça de muitas pessoas. Porque não é de hoje e não é novo pra nós o fato de que muitos de nós estamos perdidos, certo? E isso envolve muitas questões, mas principalmente, por exemplo, transtornos psicológicos. E quando a gente fala de vida psicológica arruinada, atormentada, a gente tá falando de toda uma vida psíquica, toda uma vida espiritual que tá atormentada, entende? E aí o que acontece é que dentro da espiritualidade eu não vejo as pessoas colocando muito em conta, tomando muita contabilidade para isso, principalmente visto que a maioria dos mestres, dos professores, dos gurus, das pessoas, né, que estão dentro da espiritualidade, elas não estão na nossa idade, né, são pessoas já bem mais velhas, que nasceram em outro tipo de época, em outra geração, com outros conceitos. E quando vão falar dos jovens, não que eu creia que eles não entendam, não queiram entender o nosso lado, mas como eles não estão vivenciando, passaram pelo mesmo que a gente, é muito difícil a gente ressoar, às vezes, com as mensagens. Até porque a linguagem, temos a barreira da linguagem, que faz a gente se sentir distante e não conseguir, muitos de nós, ressoar com as mensagens da espiritualidade, ou tem muita barreira nesse caso, sabe? Deixa só eu fechar a janela aqui. E aí a consequência disso é que muitos de nós acaba continuando e permanecendo na nossa própria bolha psicológica, arruinada, sem ter e sem encontrar uma solução. E isso não é só por causa do fator externo, as circunstâncias que contribuem, também tem as questões internas. Então é exatamente isso que eu queria apresentar nesse vídeo, e eu espero que essa mensagem chegue a quem quiser chegar. Eu rezo para que essa mensagem chegue e seja um sinal para alguém, tá, gente? Eu não tô na minha melhor condição aqui, vocês estão vendo, mas eu tô aqui para mandar uma mensagem, tá? Então, assim, não liguem pra minha cara, liguem pro que eu tô falando. Eu tenho 22 anos, eu nasci ali entre os anos 90 e 2000. Literalmente na virada dos anos 2000, gente. Então, tipo, eu sou da geração Z também, tecnicamente falando. Então, assim, eu entendo, porque eu compreendo e vivi as coisas que vocês estão vivendo, entende? E aí, quando eu tive essa sacada na minha vida, através do amadurecimento espiritual, eu senti essa necessidade de falar aquilo que poderia ser a chave para libertar vocês desse estado de consciência aprisionada, né? Porque é assim que a gente se sente e que às vezes é essas respostas que vocês precisam. Então me escuta aqui. Se não é o caso de vocês já terem entendido isso, vocês vão entender. Isso vai trazer uma paz de espírito enorme e isso eu posso garantir pra vocês, gente. Eu não posso garantir que você vai se salvar, que você vai melhorar depois desse vídeo, nem nada disso, mas eu posso garantir que pelo menos, se isso for uma semente plantada na sua cabeça pra você refletir, isso trazer algum insight, eu espero que esse seja o caso. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu queria falar é que o fato da gente estar passando por essas coisas não é à toa, não é por acaso, tá? Por que que nós somos muito mais suscetíveis e nesta fase, nossa geração e as gerações mais novas são muito mais sujeitas e muito mais propensas a desenvolverem os transtornos psicológicos, a ficarem perdidas, a se sentirem, entende? Sendo que você olha assim para os seus pais, para os seus avós, e na sua idade eles já estavam casando, eles passavam, obviamente, pelas mesmas dificuldades ou desafios que vocês também passaram, de tipo, problemas de relacionamento, essa pessoa não gosta de mim, o que é que eu vou fazer da minha vida, mas você percebe, isso porque eu também tive pais que eles foram da geração boomer, a diferença deles relatando as experiências da adolescência deles, como que por mais dificultoso e até mesmo mais desafiador as circunstâncias externas fossem na realidade deles no passado, ainda assim existia um certo passe, aí que está a diferença. Existia um certo passe, uma certa proteção de estarem no estado de ignorância
que fazia com que eles passassem pelas dificuldades e eles não sofressem tanto. Então isso é uma coisa, inclusive, que muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo, vocês já são gerações mais antigas, mas vocês estão vendo esse vídeo, muitos de vocês provavelmente foram pais ou são pais de adolescentes ou crianças. E às vezes você pode se perguntar, por que que o meu filho sofre tanto? Por que que o meu filho tem tanto problema? Por que que ele é tão complicado? Nós mesmos jovens, às vezes, nós internalizamos, né, isso que você vê a mídia, os jornais, tudo falando, os jovens estão perdidos, essa geração está perdida, e essa geração não sabe o que faz, não sabe o que tá fazendo, e não sei o que, mas não nos dão solução, não nos dão resposta, certo? E a gente fica aqui preso nessa maracutaia, tentando descobrir uma forma de sair sozinhos. E aí que está a questão, esse negócio de a gente ter que descobrir sair sozinho dessa rede era inevitável. Por quê? Porque não existe ninguém atrás da gente, ou praticamente ninguém atrás da gente, para nos apoiar, para falar qual é o caminho certo, não no sentido que existe só um caminho certo, mas para realmente mostrar a verdade. Então, o que acontece é que você, como jovem, você nasceu e está encarnado aqui como uma alma já num nível espiritual mais avançado do que os seus pais. E aí o que acontece? Quando os seus pais estão num nível evolutivo menor do que o seu, os seus pais, que deveriam fazer exatamente o papel, a representação do que são os seus pais, eles te mostram o que é amor, eles te mostram o que é a verdade, eles não conseguem fazer. Por quê? Porque muitos deles ou estão realmente num nível de evolução menor que o seu, ou eles também se subverteram ao mundo. Entende? Então, tipo, já é uma coisa extremamente dificultosa, porque nós estamos num momento de transição planetária, certo? Todos de vocês que estão na espiritualidade entendem esse conceito e sabem. Então, quando a gente fala de transição, é porque até agora a gente esteve vivendo em um momento, em um estado de escuridão, trevoso. Então, o primeiro passo, o pioneirismo para você sair desse estado de escuridão está sendo dado para quem? Pra gente, para as almas que estão encarnando agora. A gente está carregando o peso maior da responsabilidade e o peso maior da inconsciência que foi perpetuada até agora. E aí, quando você não tem uma base, um sistema, uma estrutura que te proporcione condições, recursos para você se desenvolver espiritualmente, para você sequer até mesmo não ter que ter passado pelo ponto de chegar nesse estado crítico onde você se encontra, onde você se vê totalmente perdido, no abismo, tendo que se encontrar com o próprio diabo na sua frente, na sua tenra idade da adolescência, o que acontece? É óbvio que você vai ter que passar por isso. Então, eu não sei se vocês estão entendendo a linha de raciocínio, mas vão liberando aí o pensamento de vocês, porque eu sei, sem a mínima margem de dúvidas, que as crianças, vocês, nós, já nascemos com muito mais consciência, senso de humanitarianismo do que as gerações anteriores. As gerações anteriores estavam preocupadas com outras coisas, problemas urgentes que eram inclusive necessários de serem supridos para você existir neste momento aqui e agora. Seus avós, eles não tinham nem tempo para pensar nessas coisas. Eles tinham que cuidar de sobreviver, o mínimo. E de estruturar a condição das nações para elas crescerem. Aí os seus pais, eles já subiram um pouco na camada da evolução. Eles tinham que suprir outras necessidades da evolução da humanidade como um coletivo. Entende? Construir um pouco mais de laço afetivo, proporcionar um pouco mais de recursos, caminhos, possibilidades. Mas ainda assim, não é o estado de perfeição, a utopia que nós imaginamos como humanidade ainda, certo? Atenção, mensagem adicional para os millennials, para quem é do pessoal de 80, 90, esse vídeo também é para vocês, tá? E eu queria fazer um adendo rapidinho. Muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo até agora vão se identificar com essa história, porque vocês viveram na juventude e a minha voz está assumindo. Isso porque a reforma da identidade egóica já começou a acontecer a partir das consciências índigo. Daí, por que eu não falei de vocês, né? O que difere uma geração da outra é o tipo de trabalho que cada uma vem desenvolver coletivamente no planeta e a forma como cada uma vai lidar com essa nova compreensão que lhes é concedida. Então, por exemplo, vocês lidaram com rebeldia, confronto, inconformismo e espírito de justiça, né? O justicismo lá, o ceticismo, raiva ou revolta, né? Quebra de regras, criação de escudos emocionais e mentais, muita resistência e falta de fé, tudo isso para vocês se protegerem, porque o trabalho de vocês era liberar o planeta da energia densa.
E quando você é usado para transmutar uma carga colossal de energia densa de um planeta, e somado a isso a sua consciência ainda tem muitos resquícios do ego, que é o caso da consciência índigo, o trauma e a longa exposição ao trauma causa o espírito de ser bem mais suscetível a caminhos mais destrutivos para se desenvolver, como desobediência, extremismo ou radicalismo. Mas como o propósito do planeta não é mais erradicar o mal e sim manifestar a luz, a capacidade de amar já tem que ser maior do que a dor do trauma, para a gente poder finalmente criar uma nova realidade, uma realidade diferente do que a gente viveu até agora. E muitos de vocês ainda estão sofrendo com as consequências do trauma. As consciências seguintes, obviamente, também passaram, estão passando pelos mesmos traumas, mas elas já conseguem superar mais rápido. Elas conseguem perdoar, elas conseguem continuar amando, elas conseguem proteger a sua própria essência. Isso não faz elas serem insuperáveis ou indestrutíveis, óbvio, mas quando eu tô falando aqui em pioneirismo de mudança, eu não tô falando mais de reformas do velho mundo, até porque o mundo sempre esteve mudando. Eu tô falando em criar de fato uma nova era de luz, que é o caso que está sendo dado nas mãos das gerações posteriores a nós. Então eu espero que isso tenha deixado claro e essa era a mensagem para vocês. Então, isso já tira um grande peso, tá? Mas não deixa de ser difícil por causa disso. Nós estamos passando exatamente pelo maior desafio que existe como um coletivo, que é o quê? Sair da escuridão. Quando você já tem ali um estado de luz e você passa para uma luz um pouco maior, não é que talvez fique menos difícil, mas quando você já tem luz, você já tem consciência, então você não tem aquela coisa do sofrimento mais. Mas quando você cresceu em um lugar de sofrimento e estamos em um momento de transição planetária, e nós jovens, gente, isso é uma coisa que você tem que pensar, se você é pai também que você tá assistindo esse vídeo, cara. Pegue leve com seus filhos. Pegue leve. Eu não tô falando de passar a mão na cabeça. É literalmente você incutir consciência, ser consciente na criação dos seus filhos. Por mais que pra você também tenha seus próprios desafios geracionais. Tá? Mas aí que tá a questão, porque o que vocês não entendem é que vocês estão na espiritualidade, vocês foram ativados na espiritualidade mais tarde. Então vocês já tinham atingido um grau de maturidade emocional onde vocês são agora capazes de sustentar as verdades dos conhecimentos que lhes estão sendo dados. Vocês não precisam sofrer para entender aquilo. Pela experiência e pelo seu fator biológico, vocês já têm maturidade para entender, incorporar e solidificar esses conhecimentos espirituais. Mas para nós, o que acontece com nós almas novas? Muitos daqui de vocês que estão me vendo vão se identificar com isso. Você tinha 10 anos de idade, você tinha 11 anos de idade, você tinha 6 anos de idade. E você já estava pensando coisas que não era para você estar pensando. Que os adultos iam falar assim, isso não é conversa de criança, porque você está falando sobre isso, mas você já sabia. Ou você foi exposto a experiências, a vivências muito, muito fortes, muito pesadas e assim, muito profundas desde tenra idade. Isso vocês estão percebendo, né? Se vocês são pais. Por que elas já estão tendo pensamentos suicidas com, 8 anos de idade? E, gente, eu não tô falando de outro mundo, não. Eu já li tarô, né? Eu leio tarô e eu já li tarô pra um monte de adolescentes e um monte de crianças também. E se vocês vissem as coisas que eu vi, que eu li naquelas mensagens das cartas sobre a cabeça de uma criança ali de 11 anos... E eu, obviamente, né, eu faço o meu trabalho como profissional e profissionalmente eu falo o conselho, exatamente como a mensagem foi dada. E é uma coisa incrível, porque aquela criança de 11 anos que eu li, e ela tinha um transtorno psicológico, 11 anos de idade, gente, e ela procurou ajuda sozinha. Gente, imagina isso. Com 11 anos de idade, a minha mãe tava falando que ela não tava nem ainda chorando pelo namorado, tava comendo terra ainda, brincando de boneca. Hoje as crianças de 11 anos, elas já estão até pensando em sexo, vocês sabem disso. E não é por causa simplesmente da utilização, né, que também é um problema, né, mas é no negócio da consciência mesmo. A gente tá num momento crítico que não dá mais pra esperar. Então se você é jovem, você tá passando e você sente esse peso, sabe? Que você às vezes pensa, cara, eu não tenho capacidade de lidar com isso, ou é demais pra mim. Cara, acredite em mim, Deus nunca dá uma cruz mais pesada do que você consegue carregar.
Então, por mais que seja difícil, ok? É importante reconhecer isso. Reconheça também o fato de que isso não é um sinal de fraqueza. Se você tá passando por tudo isso, com seus 19 anos de idade, com seus 15 anos de idade, que nem eu passei, gente, o meu karma começou a bater na minha bunda aos 13 anos de idade. E a gente não tá escolhendo fazer esse processo. Então, se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu tô falando. Principalmente se você tá dentro da espiritualidade. Seu filho tá passando por coisas que na sua idade você não precisou passar. Porque você era protegido pela ignorância. Mas as crianças de hoje em dia, gente, a gente já chegou, o fundo inconsciente coletivo, ele já chegou num ponto de tipo assim, não dá mais. Entende? Foram séculos, eras da gente repetindo os mesmos erros. Da gente fazendo o quê? Tapando o sol com a peneira. Gerações anteriores, gente, sentia a depressão, sentia aquele medo, o que ela fazia? Fingia que aquilo não existia. Colocava aquilo num plano secundário. Só que acontece com nós jovens. Você não consegue mentir. A depressão se mostra. Aquela vontade de se matar se mostra. Aquele ódio por nós mesmos se mostra. Estamos vendo com muito mais clareza e nitidez a essência e a natureza das dores e dos traumas. Então a gente passa por esses eventos dolorosos e traumáticos e a gente vê o trauma exatamente pelo que ele é. E é exatamente o que aquela frase fala, né? A verdade dói. Então isso é a coisa que eu queria falar em segundo lugar. Que muita da depressão que vocês sentem, da solidão, desse sentimento de se sentir totalmente perdido, essa acentuação de sentimentos que nós estamos tendo, não é nossa. É do karma ancestral. É a dor dos nossos pais. É a dor dos nossos avós. As coisas que eles não quiseram ver. Aquela coisa que os seus pais provavelmente falam assim, será que isso tá certo mesmo? Mas eles falam, não, vamos deixar pra lá. O que acontece? Agora é você. Estamos num momento de transição e agora é você que tem que pegar toda essa bola de neve de gerações de famílias que não se curaram para você curar. Imagina o peso que isso tem para uma cabecinha tão pequena ainda de um adolescente que ele não consegue lutar contra porque a consciência dele já está avançada. Isso é uma questão que você estuda dentro da espiritualidade, quem já começa a aprofundar mais nos conhecimentos espirituais, tá? Quando a gente encarna, você não carrega só a sua assinatura energética, né? Ou a assinatura energética de vidas passadas. Você não carrega só a sua individualidade, você também herda o DNA. Obviamente, você estudou biologia, você herda o DNA dos seus ancestrais. Então isso está imprimido e fica imprimido na sua consciência. E as impressões que as consciências anteriores tiveram também fica imprimido em você. Esse é o poder da subconsciência, do sangue, da força do sangue, quando você não escolhe curar. Por isso que você está vendo muito claro, por isso que está se expressando com muita vivacidade esses sentimentos, entende? Para eles serem vistos e para serem curados. Porque é isso que acontece, sabe? Quando a consciência ela é mais fechada e limitada, gente, ignorante, é óbvio que ela também é afetada pelos traumas, pelas dores da vida. Mas qual é a diferença? Como o universo, na sua suprema inteligência, sabe que aquela alma ainda não está numa capacidade plena para lidar com aquilo, ele fecha aquele canal, certo? Que é exatamente o que vocês, das gerações anteriores, passaram, né? Vocês não lembram muitas coisas da infância de vocês, vocês não têm muita memória, porque era uma forma de proteção espiritual. A terceira coisa que eu queria falar, gente, é que nessa idade, nessa fase que a gente tá, da adolescência, pré-adolescência, juventude, é muito, tipo assim, quase inevitável a gente passar por essas coisas. Não se culpem, não se cobrem a estar em um estado, em um lugar melhor do que vocês sabem lá no fundo do coração que vocês não conseguem estar, tá? Isso não é pra eu falar, fadar o destino de vocês, de tipo assim, vocês estão fadados a sofrer agora. É exatamente o fato que nessa idade a gente está passando por um processo karmático, tá? Quando eu falo de karma, gente, tem uma visão muito simplista e muito negativada, né, sobre isso, muito limitada. Quando eu falo de karma, é literalmente sobre o desafio interno que a gente tem para superar
que se manifesta em forma de vivência. Então, o que acontece é que exatamente nessa idade, quando a gente está buscando o entendimento da vida, que a gente vai sofrer mais, obviamente. É a primeira transformação interna que a gente passa na nossa vida. E a gente ainda está em um estado ignorante e tem que passar. A gente é obrigado pela natureza a passar por isso. E às vezes a gente está, na verdade, negando a nossa natureza, né? A gente está negando a complexidade que a gente é, e às vezes é porque a gente realmente tem essa inteligência, mas essa inteligência interna, essa inteligência espiritual que a gente tem dentro da gente ainda não é capaz de se manifestar na sua plenitude, na sua totalidade, porque a gente ainda precisa desenvolver os canais internos necessários para que ela se expresse, certo? Isso é uma coisa que eu percebi com o tempo, sabe? Que eu não deveria estar aquele tempo inteiro lutando contra a natureza em que eu me encontrava. Isso era uma coisa que eu vivi muito quando eu era adolescente, principalmente entre os 14 e 15. Porque eu pensava assim, eu quero ser dessa forma, eu sei que é o certo, mas eu não consigo ser dessa forma. Então, esse é um exercício que eu queria mandar pra vocês, tá? Se vocês passam por isso. O primeiro exercício é: aceite. Em vez de lutar contra, querer que as coisas fossem diferentes, ou você fizesse, fosse mais ou melhor, ou outra coisa que você é agora, aceite e passe por isso. Extraia o melhor daquilo que está sendo proporcionado e vivificado na sua vida. O primeiro passo da libertação, o primeiro passo da cura sempre é aceitar, gente. Sempre é reconhecer. Reconheça que você não tem a maturidade total para isso. Por mais que você queira, por mais que você quisesse e por mais que você de fato tenha essa maturidade, mas ela não consegue se expressar ainda. A quarta coisa que eu queria falar, por a gente estar nessa idade, tem um simbolismo, tá? Um certo simbolismo espiritual que espero que, metodologicamente falando, ajude vocês nesse processo de raciocínio, que é a lua, tá? A lua, ela simboliza as projeções, ela simboliza a ilusão. Por quê? Porque a lua, né, ela não é um astro com luz própria. E aí a luz que a gente vê da lua não é dela, é ela refletindo a luz do sol. Então, que simbolismo isso tem com tudo isso que eu tô falando? Quando a gente tá passando pela fase da adolescência, como eu falei, é um período karmático, tá? Então, é exatamente o primeiro estágio de transformação que a gente precisa passar no nosso processo de individuação, de espiritualização, de crescimento. O que significa que a gente agora está tendo que lidar com toda a bagagem da nossa infância, a nossa bagagem anterior, que estava na inconsciência, que é exatamente a lua. Daí quando você cresce um pouquinho mais, quando o ego é trazido à tona, essa é a primeira fase que a gente está se deparando com ele. Então é óbvio que o ego, pela própria natureza dele, que é o auto-engano, né, se iludir, a ilusão de não ser amado, a ilusão da segregação, a ilusão dos medos, tudo isso vem na nossa tenridade. Até porque a gente está sendo influenciado pela força hormonal dos sentimentos. Imagina o que isso dá. É óbvio que um jovem vai se perder nas drogas. É óbvio que um jovem vai ficar completamente no loop da depressão. Não tá tudo desenvolvido. E daí o que eu tô falando desse negócio da lua? A lua também ela é um símbolo da subjetividade, tá? E quanto mais subjetivo a gente é, mais a gente é influenciado por opinião. Ou seja, pelo ponto de vista. A nossa forma de filtrar e enxergar a realidade e as vivências, ela tá passando completamente por um monte de filtros das identidades, das crenças que a gente tem dentro da gente. Então, qual é o processo de tudo isso nessa idade? É você quebrar com a sua lua. Ou seja, com a ilusão da subjetividade. Pra gente quebrar com essas crenças e paradigmas internos. Eu recomendo muito o exercício do mindfulness pros jovens, todos os jovens, gente. Pode parecer assim, uma recomendação que veio do nada, mas acredite em mim, gente. Por mais banal e por mais inofensivo que pareça essa recomendação, ela não tá vindo de um lugar assim, do nada, tá? Talvez mais pra frente você vai entender por que a Mika falou pra eu, jovem de 17 anos aqui, fazer mindfulness. Porque eu não vou explicar aqui agora.
Você que tem que descobrir por quê. Com Mindfulness também vem o exercício de autocentramento, que é o quê? Você permanecer na sua consciência em todo momento da sua vida e do seu dia. Não importa com quem você está falando, o que é que está acontecendo na sua vida, as situações que você está passando, você sempre busca o autocentramento em cada segundo da sua vida. Gente, por quê? Qual é o movimento da Lua? O movimento da Lua é projetar a sua luz de outro lugar. Então, você jovem, o que você faz? Porque é a experiência do ego que está sendo vivificada. Você projeta a sua consciência o tempo inteiro fora de você. Não, Mika, eu não projeto, muito pelo contrário, eu estou completamente submerso em mim mesmo. Então, é exatamente isso que é inconsciência. Esse é o movimento da lua e da projeção. Quanto mais você projeta para fora, mais submerso em si mesmo você fica. Tá? Porque o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu estou apaixonado ou me sinto atraído por fulano de tal. E daí o que acontece? Em vez de você ser você mesmo e ir até aquela pessoa, né, sendo você mesmo, completamente centrado na sua consciência, qual é a primeira coisa que a sua consciência faz? O que essa pessoa gosta? Será que ela gosta de mim? Qual é a melhor forma de me aproximar dela? Deixa eu me cuidar aqui e parecer mais atraente para ela gostar mais de mim. Deixa eu ter uma alta performance sexual para eu ser bem visto por ela. Como eu posso fazer para ser notado por ela? Isso é projetar a consciência para fora. Você projeta a consciência naquela pessoa. Então, quando você faz isso, toda vez que você faz isso, você está fazendo o quê? Você está desperdiçando, focando a sua energia vital em outra coisa que não é você. Então, esse exercício é você exatamente não fazer o movimento da lua, que ela é muito forte nessa idade, tá? É você fazer o movimento do sol, ou seja, você brilhar a própria luz. Você preserva e conserva essa luz para dentro de você. Um exemplo, o amor que você quer receber, você dá para quem? Para você mesmo. O reconhecimento, a aceitação, a validação, a compreensão, a aprovação que você deseja, você não projeta para fora. No meu crush, na escola, na faculdade que eu quero entrar, não, você coloca isso em você mesmo. Porque nessa idade, quando a lua está presente e atuante na nossa vida, gente, a primeira coisa que é afetada na nossa vida pessoal é a gente se sentir entrelaçado com as coisas que a gente vive. De uma forma, e essa é a ilusão, de uma forma, gente, de uma forma tão intensa e que parece tão verdadeira que a gente tem certeza que nós estamos fadados, nós estamos presos às experiências que estamos passando. Aquela pessoa me rejeitou, isso vai me destruir pro resto da minha vida. Acabou esse relacionamento, é o fim da minha vida. Os meus pais não me criaram bem, agora eu estou fadado a ser quebrado desse jeito. Isso é o que acontece quando a lua está atuante na nossa vida. E veja bem, isso é uma coisa que você não escolheu, faz parte do processo natural de evolução da humanidade e da evolução do coletivo e da sua própria evolução como um corpo. Como um corpo. Aceite esse estado, aceite esse processo, não lute contra, mas a única coisa, o único job, gente, you have one job, o único job que eu estou te dando aqui é tenha consciência desse processo e faça o máximo, porque eu sei que você é capaz disso. Demora um momento, é um processo também, não tem problema errar, não tem problema esquecer, se iludir de novo, aí mas você volta. Não desista de você, só não desista de você, mas toda vez imprima essa consciência que eu estou te dando nas coisas que você está passando. Talvez isso não vá fazer isso ser menos sentido, talvez isso não vá fazer isso ser menos doloroso, mas vai fazer ser menos sofrido. Porque tem duas diferenças. Gente, isso que eu tô falando, gente, eu não deveria nem estar falando, tá? Porque isso é coisa de
conhecimento de iniciado. Mas eu preciso que muitos de vocês, eu sinto que muitos de vocês, até mesmo porque eu fui essa pessoa, precisa ouvir isso e precisa entender isso, porque eu sei o estado de consciência que os jovens estão, que eles não estão conseguindo encontrar mais solução em simplesmente dando técnicas e mecanismos de defesa para cooperar com os problemas. Porque eles estão precisando, e a gente precisa de coisas substanciais para a gente finalmente, definitivamente se curar e sair desse ciclo de transtornos psicológicos e de vida psicológica arruinada. Tem muito essa coisa de tipo assim, tem certas verdades espirituais que a gente não pode dar para as pessoas mais novas, e por isso que sempre teve aquele negócio de graus, né, de iniciação, mas gente, as consciências que estão agora, elas estão perdidas exatamente porque a gente não tá dando a substância para elas. Virou um conhecimento não só deturpado, mas fechado. O conhecimento esotérico verdadeiro, da verdade, foi fechado para poucos. Virou um elitismo espiritual. Só que as consciências agora, gente, elas sentem essa necessidade de libertação. Então já não é mais um tempo da gente ficar escondendo essas verdades. Não, gente. Porque o negócio, o grau de evolução espiritual não é uma coisa que você mede por rótulos, por graus que você vai alcançando. É uma coisa da alma, sabe? É o seu coração. Você vê pelo coração. Uma alma antiga reconhece outra alma antiga. Uma alma sábia reconhece outra alma sábia. Até quando essa alma sábia está completamente fantasiada de ignorância. Você reconhece a sabedoria daquela alma. Por isso que você dá a mão para ela. Por isso que você dá esse conhecimento que eu tô falando aqui, por exemplo, para ela. Entende? Então esse vídeo não vai cair nas mãos erradas. Assim espero. E se cair, eu sei que a pessoa provavelmente não vai entender, tá? Se você chegou nesse vídeo e não tá entendendo nada, bosta nenhuma do que eu tô falando, provavelmente não é a hora de você entender ou compreender isso. Mas se você compreender, ou compreendeu, é porque você precisava dessa mensagem, tá? A gente não precisa sofrer mais do que a gente tá sofrendo. E eu precisava profetizar essas palavras pra fora. Porque o que acontece é que muitos de nós, quando a gente cresce, amadurece e saca as coisas, a gente não fala. A gente não fala pros outros, né? Sempre foi esse negócio. Não está na sua hora. Viva para você aprender. E é óbvio que isso é certeiro que tem que acontecer, né? A gente tem que entender por nós mesmos. A compreensão não é uma coisa convencida, não é uma coisa que é emprestada, mas a gente pode ter facilitações, né? Exatamente isso o trabalho da luz. A gente pavimenta caminhos para se chegar mais perto, com mais facilidade e menos sofrimento para a luz. A pessoa mais nova que tá nesse canal, que chegou nesse vídeo aqui, cara, você é a pessoa mais abençoada deste mundo, porque para você estar buscando conhecimento espiritual nessa idade e você ter recebido e atendido o telefone da espiritualidade, cara, já se considere sortudo. Maximamente sortudo. Não importa o quão ferrado você seja interiormente. Você vai conseguir sair dessa muito mais fácil. Muito, infinitamente, exponencialmente mais fácil do que os jovens que já escolheram se subverter ao mundo, tá? Então é isso, gente. Eu amo vocês de novo. Lá vamos nós. Boa noite, boa tarde, bom dia, quem esteja vendo esse vídeo, em que horário que for. E até mais. Tchau!